Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui. Hoje vamos dar uma olhadinha em alguns comandos básicos, os mais fundamentais aqui da linguagem Python. Gostaria de começar com dois em específico, que é o comando print e depois o comando input. Vamos ver agora o comando print. Vamos dar uma olhadinha nele. O comando print, ele vai mostrar algo na tela, né? Ou seja, qualquer coisa que nós colocarmos como parâmetro para ele, ele vai tentar mostrar esse parâmetro na tela, logo a seguir, né? Ou seja, na sequência desse comando. No caso aqui, dá uma olhadinha lá, print, entre aspas, olá mundo. Então ele vai pegar essa frase que está entre aspas e vai imprimir, ou seja, mostrar na tela este resultado, este valor, né? Este parâmetro que nós estamos passando. E o comando print, assim como a maioria dos comandos, né, de uma linguagem de programação, nós vamos perceber que existe muita semelhança, quando nós digitamos, né, um comando, existe muita semelhança com as ações que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos imaginar a seguinte situação: esquentar algo no micro-ondas. Ora, nós temos lá o micro-ondas, possivelmente ele está lá, né, em cima da bancada, fechadinho, né? Aí nós temos que fazer alguma coisa, né? Não dá para a gente esquentar por telepatia ou à distância, não tem como, né? Nós temos que interagir com o micro-ondas ali. Então a primeira coisa, possivelmente, que nós façamos é abrir a porta do micro-ondas. Ótimo. Em seguida, a gente pega o que nós queremos esquentar, por exemplo, um prato, né, com a comida, e colocamos lá dentro do micro-ondas, ok? Em seguida, fechamos a porta do micro-ondas, digitamos lá o que nós queremos fazer, né? Ou seja, esquentar por 1 minuto, alguma coisa assim, e ligamos o micro-ondas. Ele vai esquentar. Quando ele terminar, o que nós temos que fazer? Abrir novamente a porta do micro-ondas, e aí, né, o nosso alimento, né, o nosso prato ali de comida, por exemplo, no nosso exemplo ali, vai estar ali, né, quentinho, né, saindo fumacinha ali, né? Nós pegamos, tiramos o prato de dentro do micro-ondas e, em seguida, fechamos o micro-ondas. Veja, da mesma forma que eu o encontrei, eu o deixei no final, né? Existe então uma ordem lá, eu tenho que abrir para depois colocar o prato, para depois fazer, né, efetivamente a operação que eu desejo fazer e, por fim, né, eu abro o micro-ondas e fecho. Então, vejam, né, existe uma determinada ordem, uma sequência cronológica e elas têm uma relação. O fechado aqui é o fechado lá do final, o aberto aqui é o aberto aqui, né, logo em seguida. Aberto com alimento é o aberto com alimento e em funcionamento é essa parte central aqui. Então, se nós olharmos, né, essa sequência para qualquer comando que nós viermos, né, a executar, ou seja, a maioria dos comandos, nós vamos ter mais ou menos essa ideia de relação, né, entre os parâmetros, entre as expressões, entre os caracteres especiais que nós vamos utilizar e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha novamente para aquele comando que nós estamos vendo, print, né? Então vejam só, eu tenho o comando print, aí eu abro parênteses, coloco aqui a minha mensagem. Vejo que existe uma relação, ó, abrir o parênteses, lá no final eu tenho que fechar o parênteses. Aqui eu abri aspas, eu tenho que fechar aspas. E aí a mensagem que eu quero exibir aqui no meio. Então existe sempre esta relação e eu tenho que colocar. É como se fosse também peças Lego, né? Eu vou encaixando as pecinhas e eu vou formando, né, o meu comando, né? É muito importante que ele tenha começo, meio e fim. Ou seja, existe, né, uma ordem, né, para que efetivamente tanto as palavras-chave quanto os caracteres especiais eles ocupem aqui no comando específico que nós vamos utilizar. Vamos novamente agora ver lá. Então, eu tenho lá o comando print, vou colocar como parâmetro, né, olá mundo, né, essa frase aí, e o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, então, a frase olá mundo. Se eu, ao invés de olá mundo, passasse como parâmetro, né, um número, né, ou até mesmo uma operação matemática ali, por exemplo, lá, 6 mais 5, se eu fizesse dessa forma, ele iria, então, substituir, fazer, né, a operação matemática aqui, o mais, então ele vai somar aqui o número com outro número. Então ele identificou aqui que é um número e o outro número aqui. Veja que diferentemente deste outro comando lá, eu estou colocando agora o 6 entre aspas e o 5 também entre aspas. Então aqui eu não estou passando o número inteiro 6 e o número inteiro 5. Eu estou passando aqui
o caractere 6 e o caractere 5. Consequentemente, o sinal de mais ali, ele vai funcionar como uma adição de caracteres. A gente chama isso de concatenação. Ele vai concatenar, então, esses dois caracteres, o 6 e o caractere 5, e vai dar como resultado o 65. Vamos ver como isso funciona lá no terminal, né? Então vamos digitar aqui Python. Entramos então no interpretador Python e vamos então digitar aqui, ó, print, né? E aquela primeira frase lá, olá, mundo, e fecho, né? Então é muito importante. Teclamos Enter e ele dá lá a mensagem. Vejam, se eu não fizer, né, dessa forma, por exemplo, ó, eu vou digitar aqui, olá, mundo, e vamos imaginar que eu esqueci de fechar o parênteses final, e teclo Enter. Olha só o que vai acontecer. Ele está esperando, né, que eu conclua aquele comando. Então, se eu digitar agora o parênteses Enter, ele vai entender que eu estou concluindo. Agora, vejam o que acontece se eu esqueço, né, de fechar as aspas ali, mundo, esqueci de fechar as aspas, mas eu fecho o parênteses e teclo Enter. Olha só o que aconteceu. Existiu aqui, então, uma sintaxe de erro. Ele está me indicando que existe uma sintaxe de erro. Ele está falando o seguinte, que ele encontrou o final da linha, E ou L significa end of line. Ele encontrou o final da linha enquanto ele estava fazendo o escaneamento de uma string literal e ele não achou, né, o fecha aspas dessa string, ou seja, dessa sequência de caracteres que eu estou querendo que seja exibida. Então, essa ordem é muito importante. Vamos passar para o segundo comando ali, que é o print, né, que nós fizemos, 6 mais 5, né? E teclamos Enter e ele dá o resultado, né? Aqui, qualquer valor, né? Se eu quisesse somar 234 mais 567, né? Teclando Enter, ele me dá lá o resultado. E se eu agora fizer como nós fizemos, né, no exemplo, eu vou digitar aqui o caractere 6 mais o caractere 5, e aí sim mostrar, então ele mostra lá então a junção do caractere 6 com o caractere 5, então ele mostrou ali os caracteres 6 e 5, não é o valor 65, né? Mas sim a junção dos dois caracteres, ok? E vejam também que eu não posso tentar somar coisas diferentes, né? Se eu tentar somar coisas diferentes, pode ser que a operação em si seja entendida como uma outra coisa. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, somar o valor 4 mais o caractere 6, o que vai acontecer? Ele vai falar que ele não pode somar ali, ó. Então, o operador mais, né, que ele está falando a mensagem de erro ali, ó, deu uma mensagem de erro e está falando, o operador mais, né, ele não suporta a soma de um inteiro e uma string, né? Então é basicamente isso. Então o caractere 6, né, ele é um tipo de dado chamado str, que é uma string, né, que é uma sequência de caracteres. Um caractere, né, ele é considerado uma sequência de caracteres para o Python, ok? Muito bem, vamos voltar à nossa apresentação, vamos ver o próximo conceito de hoje, né, que seriam as variáveis. Uma variável, a gente pode resgatar o mesmo conceito lá da matemática, né, que, por exemplo, nessa operação aqui, ou nessa expressão, né, x mais 4 igual a 5, nós então, em matemática, nós supomos aqui, então, por exemplo, a substituição desse x, ou seja, dessa posição ocupada por x, de um número, né? Ali, qual seria o número que, somado a 4, dá 5? Então, fazendo as contas aqui, né, tentando calcular aqui de cabeça, né, lembrando ali da nossa matemática ali de primeiro ensino fundamental, né, antes era primeiro grau, agora é ensino fundamental, então a gente vai encontrar ali que x é igual a 1, ou seja, se nós substituirmos ali pelo valor 1, 1 mais 4 é igual a 5. Então, no caso, né, uma variável, né, o conceito matemático de uma variável é uma posição, um local aonde efetivamente um determinado valor pode ali então ser substituído para que a expressão, nesse caso, né, seja considerada verdadeira. No caso de variável, mas para o mundo da computação, no mundo dos computadores, variáveis são espaços de memória, né, ou seja, são espaços lá na memória
que eventualmente nós vamos utilizar para guardar uma determinada informação, um determinado dado ali. Esse dado, essa informação, ela geralmente vai ter um tipo relacionado. Ou vai ser do tipo inteiro, ou do tipo string, ou do tipo de ponto flutuante, né? Ou seja, dos números reais, ou vai ser um valor lógico. Mas isso tudo nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Esses tipos como um todo. Aqui, então, vamos entender o que é essa posição de memória. Pensem nessa posição de memória como sendo uma caixa. E nessa caixa nós podemos, então, dependendo das dimensões dessa caixa, colocar mais ou menos coisas lá dentro. Então, por exemplo, dentro de uma caixa eu posso colocar uma folha de papel com o valor 15, né, ali representado. E para que efetivamente eu entenda, né, qual informação tem dentro dessa caixa, eu posso colocar ali na frente dessa caixa um rótulo, né, colocando ali o nome da informação que está lá dentro. Então, um rótulo identifica a informação que eu tenho lá dentro. Essa caixa, as dimensões dessa caixa, ela vai variar de acordo com o tipo de informação, o tamanho dessa informação que está sendo guardado. Em linguagem Python, né, esse tamanho de caixa, ou seja, esse tamanho de posições de memória, ele vai variar de acordo com o tipo de dado que eu estou fazendo a associação no momento da associação. A gente chama isso de tipagem dinâmica, ou seja, no momento da execução daquele comando de atribuição, existe então a identificação deste determinado tipo de dado que eu estou fazendo a associação àquele determinado rótulo, e eu vou guardar então lá na memória, ocupando exatamente a posição necessária, a quantidade de espaço de memória, a quantidade de células de memória que é suficiente para que aquela informação seja então guardada com segurança. Do lado direito aqui nós estamos vendo ali nomes de variáveis, então são os rótulos, né? A gente costuma falar, associar, né, os rótulos das variáveis, né, o nome da variável ao nome da variável. Então tem lá A, o B, o span, né, que a gente viu ali na caixa, e eles vão ser então posições lá na memória RAM. Um comando de atribuição, né, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, né, é o rótulo igual, né, que é o recebe, mesma coisa que recebe, o valor, o tipo de dado específico. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, x, uma variável x, recebe o valor 5. Se eu, então, mostrar, né, ou seja, vou imprimir ali, mostrar na tela este valor, ou seja, o que está dentro da caixa. Eu estou mostrando x, né? Então, na verdade, ele vai mostrar o que está dentro da caixa, o que está na posição de memória que está endereçada pelo rótulo x. Então, ele vai mostrar então a informação 5, né? Ou seja, o valor 5, que foi o valor de atribuição. A mesma coisa, né? Se eu fizer em sequência uma outra variável, eu posso fazer tantas variáveis quanto minha memória for capaz de suportar. Atribuo lá a variável 6, y igual a 6. Né? E agora, se eu mostrar, né, a somatória das duas variáveis, então aí eu vou pegar e vou fazer a substituição do x, o valor correspondente àquela determinada posição de memória, o y, aquela posição de memória, fazer a soma, porque são dois inteiros, e aí sim fazer a impressão, ou seja, mostrar o valor. Vamos, então, se nós fizermos aqui, ó, x recebe 5. Vejo que ele não mostrou nada, apenas efetivamente ocorreu isso. Então aqui, né, se nós quisermos saber qual é o tipo de dado, né, que a variável x está neste momento, né, guardando, nós podemos utilizar o comando type, né, type x. O que vai acontecer? Ele vai mostrar ali para a gente que a variável x é um objeto, né, do tipo inteiro. Então, ele guarda, né, ali um valor do tipo inteiro. Se nós fizermos agora a atribuição y recebe 6, né, a gente pode ver também que a variável y vai ser do tipo inteiro também. Ele está recebendo um objeto, né, um valor que é inteiro. Então, em virtude da tipagem dinâmica, ele então está guardando e reservando um espaço correspondente ao tipo de dado inteiro, ok? Na verdade, um objeto inteiro aqui. Se nós fizermos então a impressão, lá, print o valor x, ele vai mostrar 5.
print o valor que está dentro, né, da posição de memória y, ele vai mostrar o valor 6. Se eu pedir para que ele faça então x mais y, ele vai mostrar então o valor 11. Mas vejam, né, se eu pedir para que ele faça, né, a impressão, olha só, eu estou colocando aspas, x mais y e fechando aspas e mandando ele mostrar isso, agora ele vai mostrar x mais y. Por quê? Porque ele está agora mostrando a sequência de caracteres que eu estou pedindo para que ele mostre, que é o x, o caractere mais e o caractere y, né? Então, é uma sequência de caracteres. Tudo que está entre aspas, né? Obviamente, a gente vai ver que dentro das aspas a gente também pode imprimir variáveis, etc. Mas, a princípio, se eu não utilizar nenhum caractere especial, ele vai mostrar os caracteres que ali dentro eu efetivamente digitei, né? Então, no caso aqui, ele vai mostrar x mais y. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. É exatamente isso que eu apresento aqui. E aí, a gente pode, né, formatar, vamos falar assim, a gente chama de formatação, né, fazer com que a saída se torne um pouco mais claro. Se a gente voltar aqui, né, no nosso terminal, a gente pode perguntar aqui, por exemplo, o que é esse 11 aqui? Né? A que diz respeito o 11? Então, o 11, né, esse valor 11, diz respeito à somatória de x mais isso, ou seja, o resultado de uma soma. Então, se a gente quisesse mostrar isso, então a gente poderia aqui colocar então dois parâmetros, uma mensagem e em seguida a somatória, né, a soma dos valores. Então, eu vou mostrar então uma mensagem, então o resultado da soma é... dois pontos, e em seguida, né, eu vou colocar um outro parâmetro. Vejam que eu digitei a vírgula, né, uma vírgula. A vírgula vai separar os parâmetros dentro da função print, ok? Então, o primeiro parâmetro é essa sequência de caracteres. E o segundo parâmetro vai ser o quê? A minha soma, x mais y, ok? Teclo Enter, e aí ele tá, o resultado da soma é 11, ok? Continuando aqui na nossa apresentação, está aqui, né? Então o resultado é soma. E eu posso incrementar um pouco mais ainda. Vamos imaginar agora que eu queira dois parâmetros, o nome e a idade de uma pessoa. Então eu faço a definição de duas variáveis, uma contendo o nome, e eu vou rotular essa variável, né, com algo que seja muito próximo do que efetivamente ela vai conter. Então eu coloco lá como rótulo nome, nome da variável, nome, que vai ter então o nome de uma pessoa. Idade, então eu vou chamar de idade, né, o valor correspondente que eu vou guardar da idade daquela pessoa. Então são o nome de uma variável, né, o rótulo de uma variável, ela deve ser muito bem pensado, né, e para justamente dizer, né, ou seja, corresponder ao conteúdo que está sendo guardado ali naquela posição de memória que eu tenho então esse rótulo, né. E aqui, olhem só, eu estou colocando 4 parâmetros aqui. Vejam que eu tenho as vírgulas aqui separando os parâmetros. Então eu tenho o primeiro parâmetro, deixa eu pegar uma caneta aqui para desenhar. Então eu tenho aqui o primeiro parâmetro, né, que é o nome. Tenho o segundo parâmetro aqui, que é a sequência de caracteres espaço, tem um espaço aqui, ó, um outro espaço aqui no final, espaço, tem espaço, né, isso tudo entre as aspas duplas. Vejam a vírgula, um terceiro parâmetro que vai ser então uma variável, idade, e o quarto parâmetro que vai ser o quê? Uma sequência de caracteres aqui, que vai começar com espaço, anos, exclamação, ok? E se eu teclar Enter aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar essa mensagem aqui, fazendo a substituição aqui dos valores correspondentes que estão sendo guardados na posição de memória que tem esse rótulo aqui, nome e idade. Então, olha lá, no nome, ele pega lá, então, a informação e substitui. Olha lá, Maria tem, ela tem, então, nome, tem, tá aqui, a idade, 25, e anos aqui, ó, ele vai substituindo, né? Idade, então, ele pegou, então, o valor que está lá dentro, né, que está sendo guardado na posição de memória, que tem como rótulo idade, e substituiu aqui, ó, 25, ok? Então, vamos ver lá no terminal como isso acontece. Então eu vou digitar aqui, nome, recebe Maria. Aqui, idade, recebe 25. E por fim, vamos então imprimir, nome,
tem, não esqueçam do espaço, idade, espaço, anos, fecha, e vamos fechar parênteses. Teclando Enter. Deu um erro aqui, o que aconteceu? Vejam que eu coloquei uma vírgula, outra vírgula, e esqueci de colocar uma vírgula aqui, né? Então, aconteceu este probleminha. Então, para voltar o comando que estava anteriormente já digitado, eu teclo a setinha para cima. Então, ele mostra lá na tela o comando. Agora eu faço aqui, ó, apago aqui, eu esqueci dessa vírgula, venho aqui, e aí sim, espaço, anos, teclo, Enter, Enter. Agora sim, tá lá. Então, Maria tem 25 anos, ok? E por fim, vamos dar uma olhadinha no último comandinho de hoje, que é o comando ou a função input. Input, basicamente, vai servir para que a gente receba, então, um valor do usuário, ou seja, da pessoa que está operando o computador. O programa vai entrar em execução e, em tempo de execução, este comando, essa função, vai, então, captar, receber os dados do usuário e vai guardar isso em um determinado local. No exemplo aqui, o que está acontecendo? Eu estou usando a função input. O parâmetro que eu estou passando ali, ou seja, entre os parênteses e aspas ali, eu vou passar a mensagem para que o meu usuário, a pessoa que está utilizando o sistema, o programa que eu acabei de desenvolver, ele saiba o que ele tem que digitar ali. Então, ele digite o seu nome, por exemplo. Uma vez que ele digitou e ao teclar Enter, então eu digitei lá piva, né? Teclei Enter, o que vai acontecer? Este piva ele vai então ser substituído, vai ser colocado no local de memória que tem como rótulo a variável nome, tá ok? Basicamente isso. Vamos ver isso na prática, como funciona. Pegando o nosso exemplo anterior, eu tinha lá nome recebe Maria e idade recebe 25. Só que fazer isso, né, eu estou efetivamente concretizando todo esse valor, mas eu não consigo ter uma variabilidade, uma variação em tempo de execução. Para isso, a gente pode utilizar o comando input, né? E aí sim falar para o usuário, digita seu nome, digita sua idade. E com base nessas duas informações que o usuário digitar, a gente mostra então na tela. Vamos ver como isso funciona? E aqui nós vamos fazer lá, nome, recebe, input, digite o seu nome. Quando a gente teclar Enter, o que vai acontecer? Ele vai exatamente mostrar isso para a gente, ó, digite o seu nome e nós temos então aqui que digitar. Vamos digitar aqui piva. Ó, digitei piva. Enter. Pronto. Ele guardou este piva dentro do nome. Em seguida, vamos digitar lá idade, recebe input. Digite sua idade. E nós digitamos lá, né, 35 anos. Enter. E agora, se a gente mostrar aquele mesmo comando lá, né? Nome, vírgula, espaço tem, espaço, vírgula, idade, vírgula, espaço, anos, e fechamos aqui, ele vai mostrar lá, piva tem 35 anos. Há muito tempo atrás, né? Mas ele mostrou então as informações que nós digitamos, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar daqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos receber então dois valores aqui, na mesma operação, e aí nós vamos imprimir o resultado. Vamos fazer isso? Vamos lá, então. Então, X vai receber o input, digite o valor de X. Olha lá, digite o valor de X, vamos digitar aqui, ó, 34, ok? E vamos agora falar aqui para digitar input, digite o valor de Y. Por exemplo, meia dúzia, 6. Então nós digitamos 34 e 6. A soma dos dois vai dar quanto? 34 mais 6, 40, não é isso? Muito bem, então vamos agora mostrar o resultado. Lá. Print resultado da soma. O segundo parâmetro, então, nós vamos fazer o quê? A somatória, x mais y. Então, o primeiro parâmetro nós guardamos na variável x e o segundo nós guardamos no y. E aqui, então, ele vai mostrar a somatória desses dois valores. Teclando Enter, o resultado, 346, mas não era 40 o valor? O que aconteceu aqui? Por que ele mostrou, ao invés de 40, ele mostrou 346?
Então, vamos ver, né, por que isso aconteceu. Então, aqui está o nosso primeiro desafio. Como é que eu posso fazer com que, ao invés de uma concatenação, se vocês observarem aqui, ele fez o quê? Uma concatenação. Ele pegou os caracteres 3 e 4 e juntou com o caractere 6. Lá, 3 e 4 e juntou o caractere 6. Ele não fez a soma de 34 mais 6, e sim a junção dos caracteres 3, 4 mais o 6. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Então, esse é o primeiro desafio. Por que que aconteceu isso e como eu resolvo, o mais importante. Então, eu gostaria que vocês pensassem, pesquisem, tentem fazer, porque é fundamental tentar resolver esses desafios que nós vamos passando aqui. E no próximo vídeo, na próxima aula, eu dou a resposta, eu detalho o porquê que isso aconteceu e como que eu resolvo. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!